Imagine o silêncio cortante de uma montanha russa congelada, onde o único som é o do vento uivando entre as fendas das rochas. A temperatura despenca para 30 graus negativos. Estamos em 1959, no auge da Guerra Fria. 9 jovens, entre eles estudantes e engenheiros do Instituto Politécnico Ural, embarcam em uma jornada que deveria ser o ápice de suas experiências como alpinistas. Eles não eram amadores, eram líderes, atletas e sobreviventes experientes. Igor Dyatlov, o líder, era conhecido por sua inteligência e cautela. Com ele estavam nomes como Georgy Krivonischenko e Zinaida Kolmogorova, jovens cheios de planos e sonhos. Mas a montanha Kolatsiakl, conhecida pelos nativos como a Montanha dos Mortos, guardava algo que a lógica humana não consegue abraçar. O que aconteceu naquela encosta não foi apenas uma tragédia. Foi um evento que desafia as leis da física e da biologia. Uma barraca rasgada de dentro para fora, pegadas que contam uma história de pânico silencioso e corpos encontrados em estados que assombrariam os investigadores por décadas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é o relato detalhado do incidente do Passo Dyatlov. Vamos mergulhar em cada evidência, desde o último sorriso capturado em suas câmeras até o silêncio eterno que encontraram no gelo. A jornada começou com alegria. As fotos encontradas nos rolos de filme recuperados mostram o grupo rindo, montando acampamento e aproveitando a camaradagem. Mas o destino pregou uma peça em Yuri Yudin. Apenas 2 dias após o início, uma dor incapacitante nas articulações o forçou a voltar. O abraço de despedida que ele deu em seus amigos foi, sem ele saber, o último contato humano que aqueles 9 teriam antes do horror. Yuri passou o resto da vida se perguntando: por que eu sobrevivi? Em 1º de fevereiro, o grupo começou a subida final. O diário de bordo mostrava que eles estavam confiantes, apesar do mau tempo. Eles decidiram acampar na encosta da Montanha dos Mortos por uma escolha estratégica de Dyatlov. Ele não queria perder a altitude que já haviam conquistado. Eles jantaram, se prepararam para dormir e escreveram uma última página de diário humorística. Nada, absolutamente nada, previa o caos que viria a seguir. O que poderia ter feito 9 especialistas em sobrevivência abandonarem seu único abrigo, suas roupas térmicas e suas botas, para enfrentar uma nevasca mortal usando apenas meias ou camisas finas? Semanas depois, quando o silêncio do grupo se tornou ensurdecedor, as buscas começaram. A cena encontrada pelos voluntários e pelo exército foi descrita como irreal. A barraca estava lá, coberta por uma camada de neve, mas com cortes laterais feitos com facas de dentro para fora. O interior estava arrumado, os sapatos estavam alinhados, as facas de cozinha em seus lugares. Mas os donos desses objetos haviam fugido. As pegadas seguiam em linha reta, descendo a colina em direção a um bosque de cedros. Não eram pegadas de quem estava fugindo de um animal, pois estavam em ordem, mas eram pegadas de pés descalços ou com apenas um pé calçado. Imagine a dor de caminhar sobre o gelo afiado a 30 graus negativos. Sob um grande cedro, a 1,5 km de distância, os corpos de Krivonischenko e Doroshenko foram achados. Eles estavam apenas de cuecas, perto dos restos de uma pequena fogueira. Suas mãos estavam queimadas e a pele das palmas estava presa ao tronco da árvore, indicando que eles tentaram subir no cedro desesperadamente. Talvez para fugir de algo no chão ou para tentar avistar a barraca perdida na escuridão. Se a hipotermia explicava os primeiros corpos, o que foi encontrado depois desafiava a medicina. 3 outros corpos foram achados no caminho de volta para a barraca, incluindo o de Igor Dyatlov. Eles morreram tentando recuperar o acampamento, mas foi apenas na primavera, com o degelo, que o verdadeiro horror se revelou em uma ravina próxima. Os 4 últimos membros do grupo tinham ferimentos que pareciam causados por uma explosão ou um impacto massivo. Nikolai Thibaut Brignol tinha o crânio fraturado. Semyon Zolotaryov e Lyudmila Dubinina tinham fraturas nas costelas tão graves que o tórax estava esmagado. O médico legista, Boris Vozrojdeny, afirmou que nenhum ser humano poderia ter causado aquilo. Era uma força mecânica invisível. E então, o detalhe mais perturbador de todos. Lyudmila estava sem a língua, sem os tecidos moles da face e sem os olhos. Embora alguns digam que animais poderiam ter feito isso, a precisão e o estado dos outros corpos não batiam. Para piorar, as roupas de Zolotaryov e Dubinina foram testadas e apresentaram níveis de radioatividade que não deveriam existir naquela montanha deserta.
O que estaria o governo soviético testando ali? Mas as evidências mais inquietantes não vieram apenas dos corpos, mas sim do que os próprios alpinistas deixaram registrado. Quando os investigadores revelaram os rolos de filme encontrados na barraca, eles se depararam com imagens que pareciam capturar a descida lenta em direção ao caos. A última foto do rolo de filme de um dos estudantes, conhecida como a Foto 33, é um borrão de luzes esféricas contra um fundo negro. Seriam as mesmas esferas de luz que outras equipes de resgate e militares relataram ter visto no céu naquela semana. Além das câmeras, os investigadores encontraram algo chamado o Jornal de Notícias da Noite, uma folha de papel satírica que o grupo escreveu pouco antes de dormir. Nela, eles brincavam sobre a existência de homens das neves na região. Seria apenas uma piada juvenil ou um presságio de algo que eles já estavam sentindo ao redor do acampamento? O fato de o governo ter confiscado essas câmeras e mantido os negativos sob sigilo por décadas só alimenta a certeza de que o Passo Dyatlov não foi um acidente geográfico comum, mas um evento que o exército precisava conter a qualquer custo. As teorias são vastas. Por décadas, falou-se em testes de armas de vácuo soviéticas, esferas de luz misteriosas relatadas por outras equipes de alpinistas na mesma noite e até o ataque de um Yeti siberiano. Em 2019, o governo russo reabriu o caso e concluiu que uma avalanche de placa, um tipo raro e silencioso, teria atingido a barraca. Assustados com o estrondo e temendo serem enterrados vivos, eles teriam cortado a lona e fugido. Mas isso explica a radioatividade? Explica a falta da língua de Lyudmila ou o fato de terem caminhado calmamente para a morte em vez de correrem? Outra teoria fascinante é a do infrassom. O vento batendo na formação rochosa da montanha teria criado um som de baixa frequência, inaudível para o ouvido humano, mas capaz de causar ataques de pânico, náusea e terror absoluto, fazendo-os abandonar a barraca em um estado de psicose coletiva. O mistério do Passo Dyatlov permanece como uma cicatriz na história da exploração russa. Um lembrete de que a natureza, ou algo escondido nela, pode ser uma força irresistível. O que você acredita? Foi um teste militar secreto ou algo que a ciência ainda não consegue nomear? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para continuarmos investigando esses mistérios. Não esqueça de deixar seu like se esse relato te impressionou e se inscreva para mais documentários profundos como este. Até o próximo mistério, se você tiver coragem.